Tem que beber, senão dá azar. Olá, nós estamos aqui a comemorar esse momento que para mim vai ser um momento inesquecível, com outros momentos também que a gente vivenciou, né, amor? Nosso casamento, enfim, tivemos vários. Mas hoje aqui é sobre a sua entrega. É sobre tudo que você conseguiu construir até hoje e a gente está aqui com algo que é um bebê que acabou de nascer. Esse aqui é um livro com a autoria do meu esposo. E só eu sei, né, e ele também sabe quantas noites foram mal dormidas e expectativas, e ver um sonho dele a sair do papel, para mim, não tem preço. Então, qual que é a sensação hoje que você tem desse sonho que saiu do papel e está sendo concretizado nesse dia? Hoje é dia 10/6/2026, a concretização do seu sonho. Fala para mim, qual que é a sensação que você está sentindo? A sensação é de uma boa colheita, né? Porque ao longo desses anos a gente vem plantando coisas, seja dentro de nós, seja para outras pessoas, coisas boas. Ou seja, é uma alegria imensa quando a gente faz uma colheita dessa, porque aqui é um fruto de um trabalho científico, é o fruto do meu dia a dia, é o que eu entrego aos meus clientes. Ou seja, desde que eu estou em Portugal, eu nunca fiz um trabalho de contabilidade para ficar de trás da mesa. E isso diz muito sobre esse livro aqui, A Revolução na Profissão da Contabilidade para os contabilistas. Essa revolução se deu porque já existia uma automação na comunicação entre Estado e empreendedores. Então nós, quanto contabilistas, já saímos dessa fase de processamento de impostos há muito tempo. Quem não viu isso continua nessa fase de processamento de impostos e honorários baixos. A gente entrega muito resultados, né? Ou seja, trabalhamos muito com consultoria, contabilidade consultiva. Esse livro está saindo agora como Contabilidade 3.0, mas em 2019, na FEP, eu já escrevi um artigo dizendo Contabilidade 3.0. Em 2021, eu publiquei... Atenção, meu marido foi criticado por essa questão, tá? As críticas vieram quando ele estava lá na frente, desculpa te interromper, amor, mas eu acho que isso é importante falar aqui para a audiência. Quando ele estava lá na frente, com todo o desenvolvimento, tecnologias, já falando de IAs, que a IA ia dominar, ele foi criticado. Ele foi chamado de quê? De maluco, que estava a inventar as coisas. E hoje, o que é que acontece contigo? Não, hoje o resultado vem, né? Meus clientes, muitas vezes, devido o valor dos honorários, e o mercado diz que o valor é muito inferior do que a gente cobra, porque eu entrego valor ao meu cliente, né? Eu entrego o resultado dos meus clientes. E ele sai. Quando eles estão acostumados com um serviço de excelência, com a entrega, com a consultoria atempada, estão acostumados com a gente falando diretamente com ele, ligando no meu celular direto e eu dando consultoria direta, porque eu tenho os dados deles no meu telemóvel, eu tenho as informações precisas para cada um dos segmentos, para cada uma das áreas dos meus clientes. E isso é muito bom. Voltando, em 2022 eu lancei um artigo que está no nosso site, Account Service, que é Contabilidade 4.0. Por que 4.0? Porque em 2022 teve a internet, a Revolução Industrial 4.0. E a contabilidade se encaixou nessa Revolução Industrial 4.0. E hoje a contabilidade está no 5.0, mas a classe contabilística portuguesa identifica que a contabilidade é a 3.0 e eu tudo bem. Se ela identifica que é uma autoridade maior que eu vou aceitar. Mas meu ponto de vista está igual à Revolução Industrial. A Revolução Industrial hoje está em 5.0, onde nós, seres humanos, o nosso pensamento crítico, o nosso raciocínio está muito mais elevado devido às diversas informações do que o entendimento anterior. Porque as IAs estão fazendo automações, as IAs estão pensando, estão escrevendo, estão desenvolvendo, mas nós ainda temos a sensibilidade, ainda temos a emoção, a gente tem a prática. Coisas que a IA ainda não tem, sistema nenhum tem, mas quem sabe um dia chega. E esse livro é um dos 7 primeiros. A gente agora no mês 7 já vai lançar o novo jogo. Amor, não diz tudo, amor. Temos que dizer. Ainda não, deixa eles pelo menos sentir o gostinho desse daqui, ó. Gente, sente o gostinho primeiro desse. Eu não vou deixar entregar todo o ouro pra vocês, não. Que é isso? Não vou contar do novo jogo. Claro que não. Vou contar desse livro que traz um aprendizado muito grande. E olha,
Eu faço isso desde 2002. Para quem não sabe, eu sou contabilista desde 2002. Desde a escola, do secundário, eu sou contabilista e trabalho nessa área. Estamos falando de 24 anos de experiência. E lá atrás eu entregava o mesmo resultado. Eu estava no berço. Ou seja, lá atrás eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje, o que é a consultoria aos meus clientes. Eu não tenho uma carteira vasta de clientes, mas eu tenho clientes de sucesso. Eu trabalho com projetos e entrego a excelência para o projeto. Às vezes ele quer algo que seja feito da maneira dele e nós entregamos o que ele quer. Entregar o que o cliente quer muitas vezes não é o que ele expressa, porque às vezes ele entende que a metodologia dele é mais fácil, mas nós, consultores, contabilistas, economistas, temos o discernimento de qual caminho traçar, qual é a vantagem de ir por esse caminho. Então a gente consegue desenvolver muito essa questão da consultoria. Eu tenho um cliente que me ligou essa semana, desanimado da atividade da empresa dele, porque é cansativo, todos os dias o estresse, as pessoas chateiam todo dia. E na hora que eu fui levantar os dados para ele, olha, vamos fazer um levantamento de dados rápido. Sua empresa tem valor de mercado? Tem. Quanto que vale no mercado? Y. Sua empresa tem reconhecimento e notoriedade dentro das redes sociais? Tem. O que isso custa para você mensalmente? Custa X. O que é? Quando eu falei para ele, você quer jogar tudo isso fora, a gente fecha a empresa agora. O custo para fechar a empresa é muito barato. Mas saiba que você vai rasgar um dinheiro gigantesco que você está construindo há quase meia década, há 5 anos você vem construindo isso. E esse construir não pode ser jogado fora. Tem que ser visto com outra realidade. A realidade de quem está fora, quem tem expertise. E muitas vezes a expertise que eu tenho, eu trago de um cliente, eu trago de uma mentoria que eu faço, eu trago de um convívio com pessoas maior que eu. E soluções práticas, verdadeiras. Não são meras ilusões, são meras expectativas, não são falácias. São realidades transformadas em uma consultoria prática. Onde assim a gente consegue motivar. Esse meu cliente estava desanimado, desligou o telefone, 10 minutos depois ele mudou totalmente a perspectiva que ele tinha da empresa. Às vezes a gente precisa dar um choque de realidade para entender qual é a verdadeira forma de trabalhar, o verdadeiro valor da sua empresa. O engraçado é que, como eu falei no início, a semeadura, né? A gente vem semeando e não podia ser diferente. Um livro é um sucesso. Quando eu peguei e comecei a ler hoje à tarde ele, dei uma relida novamente, que eu já li esse livro, já sei de cor e salteado, mas dessa vez eu li com parâmetros críticos, olhando com crítica para ele, e entendi uma coisa muito engraçada. Esse livro foi escrito mesmo para mudar o mercado da contabilidade. Esse livro foi para mudar você, contabilista, que fica atrás da mesa, já tem várias convivências, tem várias expertises, sabe a realidade fiscal de todas as empresas, sabe a realidade financeira de várias empresas, sabe a regulamentação dos funcionários de cada empresa. Você tem que sair dali de trás e falar, estar próximo do seu empresário. Por quê? Porque você consegue auxiliar ele de uma forma mais prática. Você consegue Nada de papel, né? Nada de papel. Olha, que engraçado. Ele tá falando. Em 2019 eu consultei 4 empresas para criar meu sistema. Em 2019. 50 mil euros, 80 mil euros, 100 mil euros. Hoje eu tenho o meu próprio sistema. E um sistema que eu preciso, basta com a foto eu já tenho tudo isso resolvido. Com a foto... Eu também tenho o meu sistema. Desenvolvemos um sistema único para ela de CRM. Entendeu? Ou seja, continua sendo semeadura. Ou seja, você está semeando sempre. Eu estou semeando a vida dos meus empresários. Ele semeou na minha vida com a experiência dele, com a convivência, com o aprendizado. E esse aprendizado dele que me faz saber qual o valor que ele tem naquela empresa. Isso. Eu já vi clientes chegando para mim, irmão, dizendo assim, ó, se me dá de 100 mil na minha empresa, que fatura 250 mil, que fatura mais do que ele quer, mas eles entendem que é só o lucro que importa. E muitas vezes o valuation da empresa não é o lucro. O valuation é o lucro vezes alguma coisa, vezes o valor do produto. Eu tenho outros clientes que entregam experiência aos clientes. Ou seja, cada vez que eu vou ao estabelecimento dele, ele me dá uma experiência nova, seja no aspecto, seja no aroma, seja na visão, criando experiência. Criar experiência não é fácil. Não. Validar a experiência todos os dias de clientes diferentes
é completamente diferente. Porque resultado é o mínimo, né? Resultado você é obrigado a entregar. O cliente, ele tá pagando por esse resultado. E muitas vezes a gente fala sobre isso e é sobre entregar experiências novas aos nossos clientes e eles não entendem como vamos entregar essa experiência. E por isso a gente colocou aqui muita coisa nessa revolução da profissão. Você tem que comprar, você tem que ler, você tem que entender um pouco mais do segmento da profissão. Se você muda a profissão, você muda o resultado da entrega. Se você muda o resultado da entrega, você muda o mercado. Se você muda o mercado, você muda seus clientes. Se você muda um ecossistema tão grande com apenas uma revolução no ato da sua profissão. E esse ato da sua profissão, você alterado, é necessário. Aonde que vai estar sendo vendido? O livro está sendo vendido já na Clube dos Autores, que foi a editora que publicou. Está vendido também na FENAC. Está vendido também na Amazon. Amazon em Espanha, FENAC em todo o país lusófono, ou seja, que fala a língua portuguesa, ele está lá disponível. O nome do livro é Revolução na Profissão Contabilística. Eu posso fazer algo aqui que está improvisado, completamente, a gente não combinou isso? Os primeiros 10 que comprarem o livro, eu me comprometo em fazer com que meu marido autógrafe o livro para vocês, tá? Se for em Portugal, sim. É verdade, se for em Portugal, porque está em diversos lugares. A gente também pode enviar para a pessoa, não pode? Podemos enviar. Comigo é assim. Se você quiser esse livro, você pode entrar em contato conosco, seja nas nossas redes sociais, e a gente vai tratar disso, de enviar para você, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, seja onde for. Enviamos esse livro para você de todas as formas possíveis. É isso. Eu só não consigo assinar o e-book, né? Não pode comprar o e-book, gente. Tem que ser o livro físico para poder a gente estar fazendo isso. A gente faz a recolha, faz o envio, faz a assinatura e faz o envio. Tudo certinho para vocês, tá? Lembrando que não é aquela assinatura que estão colocando atualmente, que é só Eu nem quero essa. É uma dedicatória para você, profissional da contabilidade. É uma dedicatória para você, leitor. Para você, professor. Para você, consultor. Para você fazer essa dedicatória mesmo específica para aquela pessoa, o ideal é que ela mande algum enredo, né? Tipo, falando o que é que ela é, a profissão, essas coisas todas, que você vai mandar ali uma dedicatória. Porque a minha, gente, a minha é exclusiva, né, amor? A sua vai começar como mãe, como esposa, como parceira, como guerreira. Mas eu acho que eu vou ter que escrever um outro livro desse para fazer a dedicatória somente para ela. Eu quero deixar ressaltado aqui que eu tenho uma homenagem muito grande aqui atrás. Na última página tem uma homenagem de uma história muito linda na minha família. Meu irmão Luciano. Que legal, eu não sabia. Uma homenagem para ele aqui. Ele é uma pessoa fantástica. E eu não posso ler sobre isso. Você tem que ler todos os livros. Era isso que eu ia... A última página para você se emocionar com ela. Era isso que eu ia dizer, não vale falar tudo. Ou seja, é uma homenagem. Existem dedicatórias no início do livro, como todos os livros, o prefácio, existe tudo isso. Só a dedicatória, a homenagem está lá atrás. Você tem que ler tudo ele para entender a realidade da vida. É isso, gente. Vocês gostaram da minha entrevista? Então, olha, entrem na Amazon FENAC, como ele falou, e façam a vossa compra, tá? As 10 primeiras pessoas que comprarem, a gente vai estar se comprometendo em fazer uma dedicatória exclusiva para aquela pessoa e tá enviando esse material. Então, ó, beijo, que a gente vai aproveitar nosso jantar de comemoração aqui, ó. Um brinde. Um brinde a vocês e ao sucesso para todos. E tem que beber, senão dá azar. E é com muito gosto que eu escrevi esse livro, fiz a dedicatória para ela e conta a nossa trajetória aqui em Portugal. Mas também é com muito orgulho que eu tenho que exaltar as pessoas que estavam ao meu lado. Eu não posso deixar de exaltar o Dr. Paulo, Jean Valência, Marcos Aguiar, outros amigos da contabilidade, como o Daniel, como o Marcelo. Essas pessoas estiveram presentes aí na minha trajetória e que me fortaleceram no desenvolvimento pessoal. Me fortaleceram no impessoal também, porque eu tive que me esforçar muito para sair da caixinha, porque eu venho de Rondônia. Rondônia, a educação básica é difícil. Pra ter ideia, eu fiz o verbo to be até a faculdade. Nunca fiz além do verbo to be no inglês. Meu inglês é horrível. Ou seja, nem posso dizer que eu tenho inglês. Além dessas pessoas me fortalecerem e eu buscar e o conhecimento da minha terra,
Meu conhecimento básico era muito pouco, por ter feito contabilidade, ter feito auditoria, ter entrado como conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade no estado de Rondônia, ou seja, fui conselheiro deles. Eu tive uma empresa que teve em 4 estados do Brasil, eu tive faturamento de milhões, eu tive tudo isso para chegar em Portugal e fazer um recomeço, e adaptar uma nova cultura de desenvolvimento, uma nova cultura do primeiro mundo, uma nova cultura onde todos falam 2 ou 3 línguas, uma cultura onde todos têm um posicionamento de que o que é certo, entendeu? O que é seu, o que é dos outros não mexa, não pegue, nem olhe. Então, sair de uma cultura depois de 33 anos e entrar numa cultura completamente diferente da sua realidade, do seu convívio, me fez transformar, esse é o nome correto, sobre a minha perspectiva de vida, sobre as escritas, sobre o meu convívio. E uma coisa engraçada é que tanto na contabilidade, tanto no mestrado, o que eu queria escrever era sobre tomada de decisão. A tomada de decisão é muito simples, mas eu preciso de dados. Eu não consegui escrever sobre isso. A cultura dos professores era sobre... Hoje o que está na moda é sustentabilidade, escrever sobre sustentabilidade. Nos e-mails trocados com a minha orientadora e co-orientadora do doutoramento em Vigo, análise financeira, eu já estava falando do novo mercado, eu já estava falando da nova tendência sobre a contabilidade consultiva, eu já estava falando do novo jogo, isso em 2019. Não, fala sobre os documentos, balanço scorecard, balanço sobre sustentabilidade, software de gestão de desperdício alimentar, era sobre isso. E nunca sobre a profissão que realmente está ao lado do Estado, ao lado dos empresários. Porque, querendo ou não, a gente está do lado do Estado o tempo todo para fornecer as informações corretas, identificar os impostos. E do lado dos empresários para orientar ele de uma forma mais correta. Então, ou seja, eu estou do lado do Estado e estou do lado do empresário. Como que eu levanto os dois juntos? Sendo ético, sendo correto e sempre interpretando a legislação de maneira certa e reta. Depois entrei no doutoramento e foi muito engraçado o doutoramento. Um doutoramento em Aveiro, de contabilidade. Voltei a falar sobre contabilidade consultiva. Ninguém entende sobre contabilidade consultiva, isso não é um termo científico, não é um novo mercado, não é uma nova tendência, até sem supervisão de professores ou doutores ou docentes, eu mandei para a Ordem uma pesquisa. A Ordem republicou minha pesquisa, eu tenho isso no Instagram, republicou a pesquisa no Instagram, republicou isso no seu site e ali veio os dados. Quando bateu os dados, eu interpretei e forneci a Ordem, elas interpretaram. E realmente existe o mercado, existe uma nova tendência profissional. Tem escritório de contabilidade que vende seguros. Mas por que eles vendem seguro? Não tem nada que impeça eles de vender seguro, mas por que eles estão vendendo seguro? Não era mais fácil eles estarem aplicando uma outra atividade de consultoria em vez de vender um outro produto? Sim, porque é um produto consultoria. Não tenho nada contra o seguro, mas eles não deveriam entrar na parte financeira, vender financiamentos, vender esses outros tipos. Eles tinham que entrar na parte de vender uma consultoria especializada, entregar mais resultado, entregar mais informações técnicas que alavanque seu cliente, não um seguro, para ganhar uma porcentagemzinha ali de 1 ou 2 mensalidades de um seguro de vida, um seguro de responsabilidade civil. Então isso, diante da ordem dos contabilistas, eu debati muito. E eles identificaram, existe a contabilidade 3.0. Eu falei, não é 3.0, é 5.0. E eles foram, não, aqui é 3.0. E eu identifiquei para ele as 5 contabilidades. A primeira contabilidade era guarda-livro, passou para ser evolução de patrimonial. Depois, a terceira é a responsabilidade fiscal, onde que nós, contabilistas, identificamos ao Estado, que já isso é em 2010, a gente identifica ao Estado qual é o imposto correto a ser pago. Ou seja, quando a gente identifica o Estado sabe todas as nossas informações devido às faturas eletrônicas, mas ele não sabe se é para prestação de serviço, consumo ou imobilizado. E a gente tem que fazer a qualificação dos impostos. É isso que a gente deveria fazer na contabilidade 3.0. Na 4.0 é as automações. Você não precisava mais fazer nada, está tudo automatizado. Todo software de contabilidade hoje é automatizado. Basta criar rotina. Você passa
um mês fazendo a rotina dele para passar um ano sem fazer nada. Daí você vai só no encerramento anual para fazer novamente uma outra rotina. Os softwares vão aprender tudo isso, eles são feitos para isso. E a 5.0 é você sair de trás da mesa. O que é sair de trás da mesa? É quando o seu cliente, que é um ginásio, tem dificuldade na receita dele, que tem queda, e você vai lá e faz uma consultoria, olha, vamos desenvolver um plano estratégico para fidelizar seu cliente, vamos manter o seu cliente mais focado em resultados, vamos manter seu cliente focado aqui dentro para manter a rentabilidade do seu negócio constante e crescente. Se você manter numa linear, um momento o teu custo vai ultrapassar, porque todos os anos o que aumenta? Os salários, todos os anos tem reforma tributária, todos os anos tem aluguel subindo, tem tudo subindo. Se você não manter a receita, e depois teu custo vai encontrar ao longo do tempo. Agora, se o teu custo e tua despesa vão subindo, automaticamente tua margem de lucro se mantém a mesma. Então, e para se manter a mesma, você tem que estar trabalhando sempre o seu cliente, renovando os seus clientes. Então, você tem que sair atrás da mesa e falar para o seu cliente que tem um ginásio. Você tem que sair atrás da mesa toda vez para ir falar com o seu cliente que tem uma restauração. Porque ele às vezes tem uma poupança de IVA, mas ele mistura entre a poupança de IVA, ao IRC e a sua demanda de seu fluxo de caixa. Eles confundem tudo isso e isso atrapalha muito o seu desempenho empresarial e o desempenho da sua profissão contabilística. Então você tem que sair é a contabilidade 5.0, que hoje é classificado de 3.0. Tudo bem, eles querem classificar assim, vamos, mas eu já estou aqui dizendo na minha que é um guia estratégico para a nova era da contabilidade consultiva. Já não quero dar 5.0, tudo bem. Não quero dar o braço a torcer, tudo bem, mas é a era da consultiva. E por curiosidade, lançaram recentemente um curso, depois de tudo isso que eu briguei junto com a Ordem, lançaram um curso sobre contabilidade, seja contabilista consultor. Por que eles não querem utilizar contabilidade consultiva? Porque é um termo brasileiro. E tudo bem, eu entendo. Você pode ter a metodologia que você queira, mas se você continuar atrás da mesa, você nunca vai ter a revolução da contabilidade. Você nunca vai ser um profissional diferenciado. Você tem que sair de trás da mesa. Não pode ser um chinês digitando, conferindo faturas. Tem que estar automatizado e você depois vai fazer a auditoria ou ter um sistema que faça auditoria e ver aonde está ali as divergências das rotinas. É sobre isso que o meu livro fala. E criando todo esse cenário do que você tem que fazer, quando você oferece valor ao seu cliente, os seus honorários sobem. Eu não entendo porque em 2017 eu já ouvia falar de contabilidade de 100 euros. Eu vejo hoje no Facebook contabilidade de 79 euros para TVDE. E o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que uma empresa normal faz. Ou seja, o salário em 2017 era 500 euros. Salário em 2026, 922. E diminuiu o valor da contabilidade? Eu acho que você precisa rever seus conceitos. Você precisa criar mais valor ao seu cliente. Você precisa transformar tudo isso em uma outra realidade. Pelo visto, você não está sendo adequado e nem correto eticamente com a concorrência da contabilidade quando você coloca um preço de 79,90 euros mais IVA, 100 euros mais IVA, enquanto pessoas estão lutando ali para outras coisas. Eu entendo, ele vai ter muitos clientes que vai fazer a mesma coisa e nunca vai conseguir sair de trás da mesa para ter um faturamento acima dos 6 dígitos. Vai ser difícil atingir os 6 dígitos, fazendo a mesma coisa todos os meses. Mas a contabilidade consultiva vai fazer com que você ultrapasse isso. Veja, a contabilidade consultiva fez eu entregar aos meus clientes 1,5 milhão de apoio financeiro do fundo remanescente, do fundo de manejo, sem reembolso. 1,5 milhão meus clientes tiveram de apoio financeiro, sem fundo de manejo e sem necessidade de pagar esses fundos. Eu tive de recuperação de IVA, após analisar empresa por empresa, eu tive recuperação de 300 mil euros de IVA que estava aí há 6, 7 trimestres para trás. Eu consegui fazer um cálculo tributário correto e fazer a recuperação disso.
tudo isso existe um percentual sobre essa demanda de serviço. É uma contabilidade consultiva. Você olha para ele, você olha, vou lhe botar dinheiro no seu caixa, mas em contra-razão eu quero um percentual desse seu caixa, tá bom? É um dinheiro novo que ele nunca contou em ter. Então você tem direito de cobrar um valor sobre isso. E é isso que a gente faz, muitas vezes. Muitas vezes seu cliente quer um projeto, está cansado de ser o mesmo e precisa de uma alavancagem financeira. Desenvolva um projeto, financia para ele, não do seu bolso, busca capital de terceiro para financiar esse projeto. E esse projeto financiado vai conseguir alcançar aí uma lucratividade para o teu gabinete, para o seu cliente, e todo mundo sai feliz. Por isso, esse livro não fala apenas de uma mudança técnica, fala de uma experiência de vida, fala de brigas que eu tenho na docência, brigas que eu tenho junto à ordem, brigas que eu tenho durante algum tempo. Por isso, você que quer ter acesso a isso, está disponível na FINAC, está disponível na Amazon, está disponível no Clube dos Autores e está disponível no meu perfil. Se você entrar no meu direct, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, eu consigo fazer chegar para você esse livro. E se você quiser uma dedicatória, vai ter uma dedicatória para você. Basta você me dizer da onde você me conhece, como viu esse vídeo. Forte abraço, até a próxima.